Ouvintes da Rádio ao Domingo, sejam novamente muito bem-vindos a mais uma emissão do Momento de Inspiração, mais uma semana. Cá estamos de novo, a Maria do Céu e eu, Fernando Serrão, para mais um assunto que hoje vamos aqui abordar, e hoje tem a ver com os problemas e a forma como nós olhamos para eles. Temos que ser maiores que os problemas que nos afetam. Maria do Céu. Olá, ouvintes, obrigada por estarem aí. Temos andado a falar de algumas questões que podem afetar o nosso dia-a-dia e com o tempo até podem afetar a nossa saúde, como nós já falámos aqui muitas vezes. Nós, quando temos um problema, muitas vezes somos tão com esse problema, que o problema passa a ser o mais importante e nós passamos a ser secundários ou terciários, e o problema é que gera a nossa vida. E nós também temos que perceber que nós estamos a falar em coisas simples e básicas, há problemas relacionados com a saúde super complicados e que temos que saber gerir, e aquilo que eu vos digo é, eu tenho fé, eu tenho esperança, e acho que nós temos que fazer a nossa parte quando são questões que nos ultrapassam e deixarmos ou confiarmos que há alguém que vai tomar a melhor decisão para que as coisas corram bem para nós, mas nós temos que fazer a nossa parte, e às vezes é muito difícil, mas temos que tentar, temos que nos reunir de pessoas que nos ajudam nesse caminho para chegarmos a um bom porto, seja ele qual for. Relativamente aos problemas mais simples do dia-a-dia, ou não, aquilo que nós dizemos muitas vezes é que a nossa perspectiva sobre algo, ou sobre uma situação, está muito vinculada à nossa história, à nossa vida, à nossa emoção, aos nossos fracassos, ao nosso tempo, à nossa idade, e tem uma bagagem muito complicada. O problema per si até pode não ser nada. A questão aqui é que valor desmesurado é que nós damos a essa situação. Porquê é que damos esse valor? Às vezes, só quando temos um problema maior é que vimos que demos muita importância a uma coisa que não tinha tanta importância assim, não é? Isto tem muito a ver com do último programa que nós falamos, que nós, se não tomamos nota das coisas que acontecem, de que nos fazem mal, qual foi a realidade, quais foram os intervenientes e por aí fora, nós andamos aqui ao sabor das variáveis que um problema pode ter. As variáveis, que muitas vezes são as nossas próprias variáveis, são as nossas próprias mini-histórias, são as nossas mini-questões que vão se juntando, tipo um puzzle, para tornar um puzzle pequeníssimo, um puzzle de imensas peças, e todas elas muito complexas. É muito importante nós percebermos a questão do problema. E nesta questão fundamental, nós temos que dar um tempo a nós próprios de respirar e de procurar força no nosso interior. Isto parece um clichê, mas é verdade, e darmos um tempo de silêncio e conseguirmos fazer algo para que nos possamos distanciar daquela situação, daquele problema, para que possamos até ver o fim de um túnel. E muitas vezes nós não conseguimos ver essa luz no túnel, o fim do túnel, e achamos que estamos sempre a percorrer as coisas, e cada vez as coisas são mais graves, são mais dramáticas, e nós não conseguimos resolver, e às vezes temos mesmo aquela situação de desistir. E eu digo, como é que se desiste num problema? Como é que se desiste num problema que precisa de uma solução? Porque nós não acreditamos que muitas vezes temos mais força do que o problema. Porque nós nunca acreditamos que somos mais fortes que o problema. E vocês têm que pensar que um problema pode ter 50% de 1 a 100 de gravidade, mas os outros 50% são nossos. Então, se nós colocamos a negatividade e agravamos tanto um problema, então vamos fazer o trabalho ao contrário. Vamos dar esses 50%, vamos retirar essa negatividade de 50% e vamos encontrar 50% de coisas positivas que nós podemos fazer para ultrapassar esse desafio, esse problema. Mas há problemas que demoram mais tempo, não é, Maria do Céu? Há problemas... E isso não nos pode também fazer desanimar. Perder as forças. E eu acho que é super-humano, é super-humano chorar, irritar, gritar, espernear. É super-humano em determinados momentos, a estarmos na cama, fecharmos as persianas e estarmos no escuro, porque é assim que nos sentimos bem. Mas essa questão de nos fecharmos, a vida continua, nada para. Nós muitas vezes queremos parar uma emoção, um sentimento, algo super negativo.
E nós, quando estamos mesmo mal, é que temos que abrir as janelas, as portas, deixar entrar ar, luz. Porquê? Porque nós queremos deixar de estar mal. E nós, aquilo que nós fazemos muitas vezes é atrair mais mal. Ouvimos músicas tristes, melodias que nos fazem chorar. Vamos agravar as coisas. Então, quando estamos numa situação, num problema assim, você pensa que nós damos 50% do nosso poder, do nosso valor, da nossa força a um problema que só tem 50%. Então vamos dar 50%, vamos retirar a nossa parte e vamos melhorar. E melhorar com a nossa ação. Quando existe uma situação má, eu acho que a primeira coisa que nós devemos fazer é verbalizar, é escrevê-la, pôr todos os detalhes, é falar dela a um amigo, a uma amiga, e depois destas questões todas de nos colocarmos no sapato do outro, não sei o que mais, termos uma conversa franca e sincera, mesmo que não resulte, mas acho que você deve dar sempre a sua opinião sobre os factos que aconteceram, sejam eles quais forem. Mas depois disso, você tem que dar um tempo a si próprio. Imagine que você quer comprar uns sapatos e os sapatos são de inverno. Ora, os sapatos só vão estar à venda em outubro. O que é que adianta você martirizar-se? Por exemplo, isto é ridículo, não é? Vai comprar os sapatos. Você sabe que em outubro que os vai comprar. O que é que eu quero dizer? Há um caminho natural que devemos percorrer. Você, perante um problema, você não pode pensar que amanhã vai ficar bem. Isso não acontece. Ou que vai dormir e que amanhã vai ver a vida de outra forma. Não vai. Há etapas. Não vai. E o que é que acontece? Nós estamos tão inundados de clichês que vai correr tudo bem, que amanhã é outro dia, e que é tudo muito rápido. E que é tudo muito rápido. As pessoas são muito imediatistas. Exato. Não é? E o que é que acontece? Você no outro dia está mal, você no outro dia não lhe apetece sair de casa e você começa a perceber que afinal aquilo que as outras pessoas dizem não ajudou nada. Porque você tem o seu próprio tempo para digerir as situações e para encontrar até o melhor caminho para ter uma melhor vida. Mas isto não quer dizer que... Eu acho que desistir nunca é uma opção. Porque nem desistir, nem protelar. Porque a própria desistência já é uma escolha. Percebe o que eu estou a dizer? Sim. Pronto, queridos ouvintes, eu posso desistir da minha ideia de ir ao espaço. Mas porquê? Porque eu sei que, à medida que os anos vão passando, eu perco robustez, eu já não tinha, cada vez tenho menos, quer dizer, nós podemos ter este tipo de desistências que eu estou a falar, às vezes, ilusões que nós temos, alguns sonhos que com o tempo nós começamos a ver que não são possíveis e nós temos que ter a flexibilidade e a mente aberta para mudar, para alterar e para colocá-los mais ao nosso alcance. Mas isto é uma escolha nossa. E perante um problema, nós temos que, acima de tudo, nós nunca deveríamos estar sozinhos, nós nunca deveríamos estar sós com a nossa própria mente. Porquê? Porque a nossa própria mente vai agravar um problema 100%, 150%, 200%. Nós não vamos ter nada de positivo num quarto fechado sem luz e com músicas tristes ou sem músicas tristes e não sei o quê, tipo, ou a querer dormir porque nem queremos nos dar conta das situações. E eu sei que perante algumas coisas que nos acontecem na nossa vida, a vontade é mesmo essa. Mas eu acho que o melhor, a meu ver, se você se encontra perante um problema que tem estes aspectos ou estes detalhes todos, então eu sugiro que vá a uma igreja, que vá falar com um padre, que vá falar com uma freira, que vá falar com um monge, que vá falar com alguém. Mas eu acho importante ter alguém com quem nós podemos falar. Vá-se confessar sem ser confesso. Vá falar com alguém sem ter que ser esta questão de desabafar. Vá só simplesmente ser você. E nestes exercícios, digamos assim, eu já fiz isso e resultou sempre muito bem. Encontrei um padre fantástico que uma vez que me disse as coisas mais acertadas que eu nunca mais me esqueci. Há sempre um abraço, há sempre uma palavra que nós podemos receber. Porquê? Porque essas pessoas não usam clichês, essas pessoas estão habituadas e querem mesmo ajudar e querem mesmo que nós até possamos passar um bocadinho do nosso peso, da nossa bagagem para eles nos ajudarem a caminhar melhor e de uma forma menos pesada. Por isso, não estar sozinho não é boa opção, escolha alguém, e eu acho que
se um problema é um bocadinho mais complicado, eu acho que estar com alguém que não nos conhece é uma vantagem monumental. Não tem um olhar diferente. Tem um olhar diferente, muito mais isento, muito mais verdadeiro, e eu acho que nós temos que nos deixar levar por aquilo que as pessoas dizem, deixar-nos levar pelas ideias e pelas sugestões que nos vão dando, porque realmente vem do coração e com a ideia sempre de que algo que eles estão a dizer vai ajudar a melhorar a nossa perspectiva sobre algo que está a acontecer. E eu acho que isso é que é importante, porque esta questão de nós percebermos que somos mais fortes que um problema, temos que perceber também que se nós nos reunirmos de muitas pessoas à nossa volta, nós digamos assim, vamos ter um trabalho de equipa. Nós sozinhos, queridos ouvintes, eu sou super fã do trabalho de equipa, porque eu posso ser boa num aspecto, mas outra pessoa é num aspecto, e acabamos por, numa equipa, ter todos os aspectos reunidos. Dividir tarefas. E quando nós estamos com um problema, se estamos com alguém, por isso é que as terapias de grupo, os alcoólicos anónimos, as pessoas com traumas e essas cruzam coisas todas... experiências, não é? Pois é, porque são uma ajuda monumental. A minha experiência negativa, a minha queda, aquilo que eu desisti, vai ser de ajuda, vai fazer sentido eventualmente para alguém que está na mesma situação e que não quer passar por aquilo que eu passei. E que eu não estou a falar de cor porque eu vivi, porque eu senti, e dessa vivência eu tirei uma conclusão e tirei um conhecimento e tirei essa informação. Por isso, os problemas para nós não devem ser tipo intransponíveis, mas devem ser desafios que nós não temos outra alternativa na vida que arregaçar as mangas e enfrentar. Não temos alternativa, sejam eles quais forem. E quanto menos sozinhos nós estivermos, mais fácil é a nossa vida, mais fácil é encarar e tentar resolver aquilo que parece muito complicado. E a nossa cruz? E nós ouvimos muito essa questão da cruz, da vida, que a vida é. Que é uma espécie de um karma, de um destino. Sim, mas sabem uma coisa? Porque nós temos duas ideias sobre a vida que ninguém escreveu e que nós as incorporamos. Tipo regras. Primeiro, que a felicidade é só para alguns. Que a abundância é para poucos. Às vezes parece, não é? Parece. Que a injustiça da vida é transversal e que a vida é difícil. Mas isto tem muito a ver com a conversa que eu tive com as minhas filhas. Mas isto está escrito onde? Mas quem é que disse isso? Nós não encontramos estas verdades assinadas por alguém, por ninguém. Isto é aquelas ideias que acabam por passar é a vida que nos diz isso, não é? De geração para geração. Porque nós, acima de tudo, temos uma ideia tão romântica daquilo que é a vida, que depois, à medida que vivemos, percebemos que assim não é. E porquê é que temos essa ideia da vida? Se nós, tudo que há na natureza, desde do reino animal, das plantas, de todas as estações do ano, tudo tem um tempo, tudo tem uma dinâmica, tudo tem um ar, tudo tem uma personalidade. Porquê é que nós queremos ter algo que não existe? Que é algo perpétuo, uma felicidade permanente, o bem-estar, a alegria, a realização, saúde, tudo é por aí fora. Não trabalhado, mas dado. Porque aquilo que nós queremos é que nós queríamos que a vida fosse dada com todas essas variáveis. Felicidade, alegria, amor... Com o menor esforço possível. Sem esforço nenhum. Porquê? E nós esquecemos, e é isto que eu acho que nós deveríamos mudar completamente, porque muitas vezes aqueles estereótipos que nós temos, aquelas pessoas que nós somos super mega fãs e que seguimos no Instagram e em todas as redes sociais, essas pessoas trabalham imenso para conseguir ter essa imagem, ter essa atitude, para ter
essa ideia que querem que você fique com ela, mas trabalham muitíssimo, dia sim, não têm folgas, não têm feriados, não têm dores de cabeça nem dores de barriga, trabalham para isso, e nós só vemos um produto final, que é o sucesso, que é a abundância, que é ser fixe, que é ser famoso e por aí fora, e eu acho que chegar lá é um caminho muito difícil e muito complicado, que muitas vezes quando essas próprias pessoas levantam um bocadinho o lençol ou tiram um bocadinho o véu, as pessoas dizem, ei, não sei se faria isso, não sei se teria, nem sei se conseguiria aguentar isso, não sei, não é? E nós sabemos que aconteceu num espetáculo à Lady Gaga, não foi? Uma coisa complicada que ela teve que interromper um espetáculo. Sim. Porque há coisas que acontecem, mas não é isso que vai derrotar ou vai destruir o que quer que seja. E nós vemos só um produto final, ou vemos um produto final de fracasso, porque há sempre esse lado, ou vemos um produto final de alguém que diz, isto aconteceu, mas isto foi só um detalhe na minha vida e eu vou continuar a fazer, porque é o que eu faço e o que sei fazer bem. E esta questão que nós temos que nos reunir com pessoas, nunca estando sozinhos, nunca pensando que somos que nós sozinhos, que bastamos. Não, nós sozinhos somos suficiente bons para qualquer coisa, mas quando estamos com o todo e trabalhamos todos para o bem, então essas coisas vão ser exponenciadas em termos de trabalho, em termos de processo, em termos de informação, o que quer que vocês sejam. E todos os problemas, quando são trabalhados por um grupo, de uma forma coletiva, o caminho é muito mais fácil e a solução é muito mais rápida, porque são muitas mentes a trabalhar com o mesmo fim. Daí que a superação é cada vez maior. E esta ideia da vida com cruz, da vida com drama, da vida com não sei o quê, é uma questão que nós temos que ver como um processo de vida e que nós precisamos do nosso crescimento pessoal para entendermos a vida e para mudarmos a perspectiva da vida e para fazermos outra coisa, para desde pequeninos transmitirmos essa ideia aos nossos filhos, às pessoas que estão connosco, para que à medida que crescem, não tenham sobressaltos, que não tenham desapontamentos e decepções sobre aquilo que eles pensavam receber da vida. O que é que nós recebemos da vida? Nós recebemos da vida o bem mais precioso, que é o ar que podemos respirar, que é uma casa onde podemos viver, que é uma natureza que podemos usufruir, que é de toda uma sociedade que nós tanto criticamos, mas que é tão importante porque fazem parte, que nos dão alguma coisa positiva. Podemos sair, podemos nos divertir e que depois vamos para casa e estamos no nosso lar depois de termos usufruído das coisas que nos dão alegria. A alegria é o melhor antídoto, é o melhor remédio que nós podemos ter e até investir para a nossa parte emocional e espiritual, aquilo que vocês quiserem. É sairmos um bocadinho da nossa cabeça, do nosso formato, dos nossos bloqueios, das nossas limitações e por uns instantes, sejam eles quais forem, estarmos livres disso. Eu acho que é importante uma gargalhada, uma palavra, qualquer coisa. Mas isso implica abdicar sempre de alguma coisa, não é? Isso implica investirmos em nós próprios e saber quais são as nossas prioridades, saber o que é que nós abrimos mão nesta questão da vida, dos filhos, disto e de não sei o quê, e de recuperarmos alguma coisa, porque nunca é tarde para recuperar. É tarde para percebermos que temos um problema e que esse problema devia ter sido resolvido e ainda não foi. É tarde. Porque se temos um problema que nos acompanha há muitos anos, é tarde. É muito tarde, esse problema já devia estar resolvido. Eu sei que temos um tempo e que é um tempo para uma dinâmica, mas se você tem a noção de que é tarde, então esse problema já está resolvido, porque a própria expressão já diz que foi resolvido. E é a nossa perspectiva e é esta nossa capacidade de nós dialogarmos connosco próprios sobre as questões que nós temos na vida, que encontramos aquela questão da superação, de que afinal conseguimos ultrapassar o problema. E afinal o problema não era assim tão grave. E afinal nós só tínhamos que dar um tempo a nós próprios. Conseguimos ir mais além. E isto acontece quando você tem autoconsciência, quando você começa também a investir na sua coragem, na sua dignidade enquanto ser humano, em que eu acho que nós nunca devemos perder os nossos princípios e os nossos valores de vida, e muitas vezes eles estão ali tipo a marinar, porque temos muitas prioridades e às vezes
para ir um bocadinho ali, temos que abdicar um bocadinho de um princípio, às vezes para ir para qualquer lado abdicamos, a importância de um determinado valor começa a reduzir, mas isto até é um ponto, porque você não pode, você sem princípios e valores de vida, você não sabe quem é e o que é que está aqui a fazer e o que é que defende e o que é que não defende, por mais, pior ainda, o que é que você gosta, o que é que não gosta, o que é que você quer chegar, quais são os seus sonhos e por aí fora. Por isso nós podemos abdicar ou podemos esticar um bocadinho a manga ou encolher, mas sem nunca perder os nossos alicerces, porque são eles que nos dão sustentabilidade e que nos dão direção. E que nos dão também aquela coragem de seguir em frente, porque eu não posso dizer à minha filha de 15 anos que é preciso ter coragem na vida, porque eu acho que ela ia me perguntar porquê. Percebem? E eu acho que isto depende de cada contexto, de cada história das pessoas. Eu acho que ter coragem é saber, por exemplo, saber defender. Mas é do que mais precisamos, não é? Muitas não, vezes. é ter coragem para nós próprios, para nós próprios dizermos eu sou assim, eu sou branco, sou preto, sou amarelo, sou azul, percebe? E depois também há o exagero de que numa parte talvez dos teenagers assume-se determinadas coisas ou determinadas situações porque é fixe e porque é moda. Ok, há um tempo para as coisas e eu não valorizo muito isso porque há um tempo. Há uma dinâmica, e eu acho que essas dinâmicas precisam de ar, precisam de vento, precisam de brisa, para abanar um bocadinho as florzinhas e as folhinhas e deixar ser aquilo que tiver que ser. E esta questão da coragem, desta questão de que nós devemos, por exemplo, ter coragem de educar os nossos filhos para uma cidadania mais sã, e eu digo isto muitas vezes e até acho que nos repetimos muito mais humano, muito mais inclusivo. Não vale a pena criticar, julgar, e nós também temos que perceber com muita coragem que muitas vezes nós até tentamos educar os nossos filhos de um determinado padrão e nós temos comportamentos diferentes e depois aqui há um problema que é ali uma incompatibilidade entre aquilo que se faz e aquilo que se diz. E depois tem que responder a questões sobre isso. E depois, queridos ouvintes, nós falamos muito aqui no questionamento constante que nós devemos ter na vida e eu acho que... é um princípio filosófico, não é? Sempre. E a minha filha mais velha diz sempre, qualquer questão começa por um porquê. Sim. E qualquer solução precisa de um porquê. Ou seja, nada acontece se nós não colocamos as questões. E as questões podem começar, assim como nós sugerimos que você deve fazer um diário da gratidão, agradecer, e quando não sabe o que agradecer per si, só, e já está. A questão de se questionar é fundamental para você encontrar caminhos, encontrar soluções para situações que você não deu respostas. Mas se você não coloca as questões, como é que você vai ter respostas ou soluções para as coisas? É importante nós colocarmos as questões, é muito importante nós até fazermos isso de uma forma assim, tipo clichê. Questão, mas porquê? Mas porquê que eu faço isto? Mas porquê que eu vejo? Porquê que eu fui? E em conta, porque mesmo que você neste momento não saiba qual é a resposta vai chegar. E vai chegar às vezes de uma forma curiosa que até vai fazer sorrir. Eu acho que isto é muito importante e acho que realmente deveriam pensar. Há um mantra neste caminho todo que você devia todos os dias repetir de uma forma constante e continuada a cada segundo. Eu consigo. Eu sou uma boa pessoa. Eu sou um bom ser humano. No caso de ter problemas graves de princípios e de valores, acho que é sempre tempo de remediar. Muitas vezes não acreditamos de facto em nós próprios, não? É verdade, mas é sempre tempo, se fez alguma coisa errada, é sempre tempo de pedir perdão. Se alguém lhe fez alguma coisa errada, você perdoa essa pessoa, esqueça e não leve mais essa cruz, e essa cruz não é sua. Percebe o que eu estou a dizer? Tudo isso a cruz e o peso. É o peso. É o peso. Opa, liberte-se assim, sabe? Liberte-se um bocadinho dos pesos das histórias, dê as histórias aos outros, dê nomes às suas personagens. E quando você começa a tratar por tudo, todas essas variáveis, a sua vida vai ser mais simples e mais fácil. Depois, é importante, e esta questão, eu falo muito autoajuda, é muito importante nós aprendermos que a vida tem lições para ser aprendidas e quanto mais rapidamente você as aprende, mais rapidamente ultrapassa. Porque é verdade, uma lição aprendida não é repetida. Então vamos aprender para que estes loops que nós estamos a viver muitas vezes acabem de vez e você vai perceber isso muito bem. Depois tem uma questão que é uma questão muito importante para a minha vida, que tem a ver com autoconfiança e autoestima. Nós sem autoconfiança, qualquer vento nos derruba, qualquer ideia, qualquer conceito,
quer filosofia. Sim, somos os primeiros a não acreditar, portanto. Sim, nós somos os primeiros a não acreditar. E nós temos que perceber, e nós já falamos muitas vezes aqui no programa, que se você não existe na sua história, qual é a história? Não há história. Porque você é importante naquela história, naquele contexto e naquela vida. Sem si, nada é igual. E aí nós conseguimos perceber a nossa importância tão fundamental na vida como a conhecemos e na vida para além daquilo que nós não conhecemos, nas redes, nas ligações. E por isso vamos fazer da nossa própria vida, vamos fazer dos nossos problemas motivo e inspiração para que os outros sejam capazes de viver a vida de outra forma e que sejam capazes de ver os problemas como desafios e lições que devem e têm que ser ultrapassados. E que a vida em grupo, em comunidade e com amigos e vivida assim, acaba por ser o melhor caminho a percorrer para termos bem-estar, saúde e conseguimos chegar àqueles sonhos que estão tão fechadinhos, mas que nós lá conseguimos chegar. E vermos sempre o lado positivo das coisas. E vermos sempre o lado positivo das coisas. Pelo menos não dar o lado negativo às coisas. Já é bom. E pronto, ficamos assim esta semana com este remate final de olhar para o lado positivo de cada coisa, cada vez da nossa força e coragem. Música final, temos hoje um tema que se chama Summertime, do Peter Gabriel, aqui com a ajuda do Larry Adler, assim que fechamos a emissão de hoje, e depois na próxima semana cá voltaremos com outros temas. Obrigado, ouvintes, obrigado, Maria da Silva, até à próxima semana. Obrigada.